Graças a Deus. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre somos conduzidos em triunfo e em perfeita vitória. Graça e paz, igreja, melhor noite. Você que nos dá essa oportunidade de estar aí no seu lar, dividindo um pouco da porção da graça de Deus. Olha, eu queria, como irmão amado seu essa noite, estar intercedendo não só por você, mas por aqueles que talvez estejam caídos, por aqueles que às vezes esperam de uma palavra. Paulo diz que devemos orar, não que por nós mesmos possamos, mas o Espírito de Deus nos capacita. Amado, as pessoas não vê Deus, ela vê você. Então você é o representante de Deus aqui na terra. Talvez esteja alguém caído, talvez esteja alguém desanimado, e você possa ajudar espiritualmente essa pessoa. Por isso, nessa noite, eu te peço licença e ligo o meu espírito com o teu espírito para a honra e a glória do louvor de Deus. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, se é que pode engrandecer o teu nome. Louvamos por esse Espírito que está em nós, e sabemos que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. No antigo pacto, Davi disse: para onde iremos do teu Espírito? Davi só tinha a presença por fora, você e eu temos a presença por dentro, amado. Não podemos fugir de Deus. Você é a morada, você é a casa do Altíssimo. Aonde botar a planta dos teus pés, ali Deus estará contigo. No trabalho, no trem, no metrô, em casa, na sua vizinhança, você é o representante de Deus. Tenha essas convicções no teu espírito. Antes da fundação do mundo, Ele tinha te preparado. Nós declaramos uma noite tranquila, calma, sem temor do mal. Declaramos que tu terás uma resposta, não do homem, mas de Deus, amado. Que essa situação não é para te matar, porque Ele mesmo disse que Ele é que dá o escape. Nenhuma tentação vem sobre vós, a não ser humana. Não tem diabo nesse pacto. É a tua carne, amado, que tenta te ludibriar, mas o teu espírito já está pronto. O teu espírito está firme. O teu espírito diz: vá, porque eu sou contigo. E nessa noite nós queremos agradecer, como filhos, pela saúde que temos, pela casa que temos, pelo pouco pão que talvez você tenha, amado. É suficientemente para Deus. Paulo diz que para Deus nada é impossível, porque Ele é o Deus do infinitamente mais, de tudo aquilo que o homem possa pensar ou possa imaginar, porque Deus não se prende à razão humana, amado. Deus é o Deus do sobrenatural. Receba o sobrenatural de Deus, da graça de Deus no teu coração. Amém, meu amado? Eu te agradeço e te louvo por essa oportunidade. Vamos agora convidar aqui nosso amado irmão, que sempre está dividindo esse alimento, irmão Neilton, um homem muito amado, para a glória de Deus. Amém? Graça e paz. Meu rei, Deus é contigo. Abençoados, graça e paz. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje nós falamos graças a Deus com limpa consciência, tranquilos, conscientes, entendendo que tudo realmente é graças a Deus, porque a religião me ensinou a falar graças a Deus por costume, não é isso? Costume, acontecia, não acontecia, aí eu tinha que falar graças a Deus, porque também era uma questão de educação. Não, mas o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, o Evangelho da incircuncisão, já nos educa, nos ensina que graças a Deus é porque realmente tudo é graças a Deus. Se choveu, graças a Deus. Se está fazendo sol, graças a Deus. Se estamos de pé, graças a Deus. Se estiver sentado, graças a Deus. Tudo graças a Ele. O Evangelho diz que tudo é para Ele, por Ele e por Ele. Tudo é dele, tudo vem dele, para Ele. Não existe outra opção única. Tudo graças a Deus. E a palavra segue correndo
segue sendo glorificada. Eu gostaria de saudar a amada do Senhor, a você que está aí nos dando a honra, o privilégio de estar nos assistindo, está fazendo a palavra correr, que está compartilhando as nossas mensagens, nossa não, mensagem do nosso Pai. Nós aqui apenas somos um instrumento, a voz, porque a palavra é dele, não temos aqui nenhuma revelação nossa, mas nós imitamos e repetimos o que o apóstolo Paulo deixou escrito nas 14 cartas. Por isso que nós falamos, pegue papel, caneta, pegue a sua Bíblia, anote e vai conferindo, porque se nós sairmos do que escreveu o apóstolo Paulo, não nos assista, vai embora, desligue o seu celular, desligue, vai para a praia, vai para onde você quiser, menos nos dê ouvido para isso, porque o Evangelho diz que há muitos faladores vãos, principalmente os da circuncisão. Então você fique atento, preste atenção aí. E também eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso grupo aí no YouTube. Se você ainda não fez, por favor, e participe para que a palavra também corra e seja glorificada também pelo YouTube. Assim como fez o abençoado que nós conversamos ontem, lá de Ji-Paraná, Rondônia, longe daqui do Rio de Janeiro, nosso irmão abençoado Vanildo Alves. Abençoado, um abraço para você, receba aí na sua vida a colheita por estar participando, por estar semeando nesse reino. O Evangelho diz que tudo que você planta, você vai colher, e Deus ama aquele que planta com alegria. Com certeza, a sua colheita vai ser assim de maneira espetacular, com certeza. Muito obrigado por estar nos ajudando, participando desse reinado. Também um abraço também para a abençoada Ana Glória, uma colaboradora aqui desse ministério, que está lá em Pernambuco, foi lá fazer um serviço lá, foi visitar a mamãe. Eu recebo aqui os anjos do nosso Pai que estão a teu serviço, abençoado, sempre te conduzindo em triunfo, tratando das coisas que você foi tratar, mas quando você foi tratar, já estava tratada pelo nosso Pai. É assim que funciona o Evangelho. Abençoados, vamos então aqui tratar de um assunto bem excelente, que nós anunciamos aí durante a semana, não é isso? É uma honra, é um prazer falar da palavra do nosso Pai. Para nós é uma responsabilidade muito grande, porque você é um povo que foi ensinado por Deus lá antes da fundação do mundo. O que você tem aí na sua mente não chegou agora, chegou antes da fundação do mundo. Apenas agora você está recordando, porque Deus te colocou dentro de um corpo de carne que abafou esse conhecimento. Mas quando você ouve, Deus mesmo ilumina os olhos do seu entendimento e você se recorda do que você já sabia. Isso aqui para você não é novidade nenhuma, você já conhecia, apenas a sua carne abafou esse conhecimento. O reino dos céus é o assunto que nós vamos tratar aqui nessa noite, não é isso? O reino dos céus, dos céus, não é do céu não, é dos céus, tudo. Então vamos aqui ao livro histórico de Mateus. Vamos começar aqui no livro histórico de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. 17, aqui está. Desde então, começou Jesus a pregar, dizendo: Jesus de Nazaré, a manifestação de Deus aqui nessa terra. Deus, o Espírito, entrou dentro de um corpo chamado Jesus de Nazaré e cumpriu toda a lei e não ensinou, ele apenas falou. O que foi que ele disse? No versículo 17: desde então começou Jesus a pregar e a dizer, preste atenção no que foi que ele disse: arrependei-vos. Por quê? Por qual era a forma, a necessidade de se arrepender? Porque é chegado, ainda não havia chegado, iria chegar, é chegado o reino dos céus. Veja bem, abençoados, Jesus de Nazaré, ele não poderia explicar o que ele falava, porque lá em Mateus 5,17 diz que ele veio para cumprir a lei, e o pacto da lei não permitia explicações. O pacto da lei é um pacto de obras, aonde você tem que fazer. Você não precisava entender
para fazer. Apenas cumpriu os 613 mandamentos e estava tudo bem. Então Jesus não poderia mudar isso que foi estabelecido por Ele mesmo. O pacto da lei era um pacto de obras, não era um pacto de mente, não era um pacto de entendimento. Então Jesus não poderia explicar. No pacto da lei, você teria que fazer sem entender. Assim como acontece no sistema religioso hoje. Por que você está fazendo isso? Eu não sei por quê. Estou fazendo porque o pastor mandou fazer, então eu estou fazendo. Assim era antes da lei. Agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou e Ele estabeleceu o pacto da graça, é aqui, no entendimento. Não faça sem você entender. Primeiro você entende, primeiro você crê e depois você faz. Antes da lei, não. Jesus não poderia explicar, mas Ele disse: quando eu for para o Pai e mandar o Espírito da verdade, aí então o Espírito da verdade irá vos guiar a toda a verdade. E esse Espírito estava no apóstolo Paulo. Deus levou Paulo ao paraíso e lá explicou para ele toda a verdade. Não foi uma parte verdade, a outra mentira, não, foi toda a verdade. Somente o apóstolo Paulo, ele teve o conhecimento de toda a verdade. E esse reino, o reino dos céus, ele se ativa com conhecimento, desse conhecimento que foi dado ao apóstolo Paulo, que é o evangelho da incircuncisão. Antes da cruz, Jesus disse: está próximo. Agora o Evangelho diz que já chegou. Na cruz, quando Cristo disse assim, está consumado. Paulo ativa o reino que está no nosso espírito. Aonde está escrito? De Romanos até Hebreus. São dois evangelhos que fala a Bíblia. Um evangelho antes da cruz, que é o evangelho da carne, e o outro evangelho, que é depois da cruz, o evangelho do Espírito. Antes da cruz, não estava o reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido, o reino dos céus foi estabelecido ali na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. E o reino dos céus, abençoados, é aqui, é aqui embaixo, nesse espaço aqui, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz que Deus reconciliou tudo, terra e céu, tudo para Deus é uma coisa só. Diz que Deus estava lá na cruz, em Cristo Jesus, reconciliando com Ele os céus. Disse Jesus assim, lembra daquela oração que Jesus fez, Pai Nosso? Disse assim Jesus, Mateus 6, no versículo 9, disse assim, Pai Nosso que estás nos céus, que mais? Venha a nós o vosso reino. Venha, ainda não havia chegado o reino de Deus. Quando Jesus de Nazaré estava andando aqui nesse mundo, ainda não havia chegado, mas quando ele morreu e ressuscitou, aí então o reino foi estabelecido aqui nesse mundo. É aqui na terra, é aqui na mente. Um outro exemplo que o reino não estava ainda antes de Jesus foi lá no tempo do ladrão, daquele ladrão da cruz. Lembra dele? Vamos ler aqui Lucas capítulo 23. Vamos ver aqui que Jesus disse para aquele homem. Lucas 23, no versículo 42, diz assim, 23, cadê que está 42? Fala assim: e disse Jesus, mais uma vez Jesus, assim, lá na cruz, disse a Jesus, o ladrão disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu reino. E o que foi que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo aonde? No reino? Não, no paraíso, lá em cima. Porque ele não poderia estar com Jesus no reino? Porque ele ia morrer e o reino seria estabelecido depois da morte e da ressurreição de Jesus. Para você participar do reino dos céus, você tem que estar no corpo de carne. Porque o reino é aqui, nesse ambiente aqui, aqui, estabelecido aqui. O sistema religioso, ele está pensando exatamente igual aquele ladrão da cruz. Nos ensinaram que o reino de Deus, o reino dos céus, seria lá
no céu, depois que você morresse, depois que você passasse por essa morte, você iria chegar lá no reino dos céus, e dependendo das suas obras aqui nesse mundo, é que você poderia ou não participar do reino dos céus. Então vamos aqui ver o que diz o perito arquiteto a respeito do reino dos céus. Romanos capítulo 14, no versículo 17, diz assim, abra sua Bíblia aí, por favor. O que realmente é o reino dos céus, porque a religião diz que o reino dos céus vai ser alguma coisa lá no paraíso, lá em cima, quando Jesus voltar e resgatar a sua igreja. Vamos ver se é isso mesmo. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim, porque o reino de Deus, o reino dos céus, não é o que? Comida, nem bebida, mas o que? Justiça e paz e alegria no Espírito. No Espírito, não é uma coisa visível. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus é aqui, na sua mente, no conhecimento. O reino de Deus está dentro. Diz mais aqui, não é comida nem é bebida, mas justiça. Justiça. Eu sei que muitas vezes na nossa vida nós precisamos de justiça. Às vezes nós passamos por situações, não é isso? Que depende de justiça. Hoje eu passei por uma situação que eu precisei dessa justiça, porque nós estamos aqui, nesse tempo aqui, temos tido aí muitas experiências injustas, mas quando você entra no reino com essa mente, quando você entende que o reino está aqui dentro da sua mente e que já foi estabelecido, então a justiça desse reino, ela vai cuidar de você. Mas é necessário, abençoados, que você cresça nesse conhecimento. O reino de Deus, ele está na nossa mente. Diz o Evangelho da Graça, no Espírito, alegria no Espírito Santo que está dentro de nós. Mas é necessário que você tenha esse conhecimento. Qual é o conhecimento? De Romanos até Hebreus. É o único lugar na Bíblia que você vai encontrar um conhecimento para entender o reino de Deus que já foi estabelecido aqui nesse mundo. É de Romanos até Hebreus. É necessário que você entenda, é necessário que você confesse essa palavra, que você fale dessa palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Leia comigo aí, por favor. 4, 13. Diz assim, a respeito do reino de Deus: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito que está em mim é o mesmo espírito que está em você, que está me assistindo nessa hora. Temos o mesmo espírito aqui, está aqui no nosso espírito, o mesmo espírito de fé, como está escrito no Evangelho da Graça, de Romanos até Hebreus. Crê, por isso que falei. Então, abençoados, é necessário que você fale. Nós cremos, também por isso falamos. É necessário, abençoados, que você fale, que você confesse o vocabulário desse reino. O reino de Deus que está estabelecido aqui nesse mundo, ele tem um vocabulário. Por que nós não falamos Deus te abençoe? Porque não faz parte do reino de Deus. Diz o Evangelho da Graça que quando esse reino foi estabelecido ali na cruz, Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Você já é um abençoado com todas as bênçãos. Como é que tu vai falar que Deus vai te abençoar? Você está se colocando fora do reino. Nesse reino estabelecido por Deus, todos os filhos já foram abençoados com todas as bênçãos. E nesse reino, com essa confissão, você controla aqui, a sua mente. Você guarda a sua mente. E é um reino inabalável. Esse reino não muda. Não adianta você não gostar, não adianta você falar que não entende, que não gosta, porque esse reino é inabalável. Escrevendo aos Hebreus no capítulo 12, no versículo 28, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito desse reino. Pelo que, olha o reino que nós recebemos, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, não importa a situação,
Não importa o que esteja acontecendo à tua volta, não importa nada, abençoado. Esse reino não pode ser abalado. Você é abençoado de qualquer maneira. Passe o que passe, venha o que venha, você é abençoado de qualquer maneira. Você não está aí à deriva, você não está aí de qualquer maneira, você é um abençoado. Mas acontece que o sistema religioso, a religião, ela não pensa assim, ela não ensina assim. E eu sei que lá, eu participei lá por alguns anos, alguns dos nossos irmãos aqui também participaram. Lá acontecem muitos milagres, acontecem lá muitas curas, muitas maravilhas, e nós vimos lá muitas coisas, e é Deus mesmo que faz. Mas o problema, por não estar andando de acordo com o reino, não estar falando de acordo com o reino, a mente desses abençoados está à deriva, está vazia, não falam de acordo com o reino. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, tem zelo de Deus, mas não tem conhecimento. É uma mente vazia das coisas de Deus. Deus está manifestando as bênçãos ali e eles estão falando que Deus te abençoe. Deus está manifestando ali a cura e eles estão falando, espero ser curado, e Deus me cura, e a cura está acontecendo, já aconteceu, e eles estão dizendo que ainda vai acontecer. O Evangelho diz que Deus já te abençoou, e a religião diz que Deus vai abençoar. Deus já te abençoou, abençoado. Nós temos uma mente limpa e descontaminada das coisas da lei. Nós estamos no reino de Deus. E mais, nós não oramos por você, nós oramos com você. É diferente, porque o poder de Deus não está na minha mão. O poder de Deus está na tua mente, está em você. Você faz parte desse reino que foi dado um poder que você ora por você mesmo. O que nós podemos fazer? Orarmos juntos. Eu não posso colocar minha mão na sua cabeça, porque o poder que está em mim não é melhor e nem maior do que está em você. Fazemos parte do mesmo reino, e nesse reino todos os filhos, todos somos iguais. Não existe um filho melhor do que o outro. O que pode acontecer é que um se qualificou mais do que o outro e tem mais conhecimento, mas perante Deus, aqui no Espírito, no poder que foi dado, somos todos iguais. Sabemos, abençoados, em quem cremos. Nós cremos em Deus, sabemos quem nós somos. Sabemos quem nós somos. É importante você conhecer a sua identidade para estar aqui nesse reino. O sistema, ele não conhece a sua verdadeira identidade. Eles nem sabem por que são cristãos. Eles pensam que são cristãos porque imitam Jesus de Nazaré. Isso não é ser cristão. Ser cristão é crer em Cristo. Crer que Cristo já fez todas as coisas lá na cruz e você apenas precisa entender e proceder de igual maneira, crendo que Ele já fez todas as coisas. Nós aqui, abençoados, honramos ao máximo o que está escrito no Evangelho da Graça. O Evangelho diz que Ele já nos perdoou, nós nos sentimos perdoados. Ele diz que já nos abençoou, nos sentimos o quê? Abençoados. Ele diz que habita no nosso espírito. O que nós falamos? Ele habita no nosso espírito, mesmo sem ver, porque nesse reino, como nós falamos aqui, não é pelo que se vê, mas é pelo que se crê. Não espere ver que você está curado, se manifestou a cura no seu corpo, para falar que Ele já te curou. Não espere ver a conta corrente lá do banco muito recheada, eu recebo que esteja, mas não espere você ver para dizer que você é rico. O Evangelho diz que nesse reino, Ele, Cristo, Ele, Deus, se fez pobre para que pela pobreza dEle, nós que participamos desse reino, fôssemos enriquecidos. E é nisso que nós cremos. Nós somos ricos aqui na nossa mente. Isso é uma posição de Deus para nós. Nós somos ricos, abençoados. Em Colossenses, capítulo 2, no versículo 20, leia aí comigo, por favor. Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Uma carta que Paulo escreveu à igreja de Colosso. Diz assim: se, pois, estás mortos com Cristo, e nós estamos mortos com Ele, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças. No reino de Deus
não têm ordenança, como se vivessem no mundo. Uma boa notícia para você: nós não estamos no mundo, nós estamos no reino de Deus. O Evangelho diz que nós, os filhos, participamos de carne e sangue, mas nós não somos carne e sangue. Nós estamos dentro de um corpo que participamos desse mundo. Nós estamos no reino de Deus. E diz mais assim, no versículo 21, tais como, coisas do mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso. Todas as coisas do mundo, todas elas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. E o versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, até tem uma aparência, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum. No reino de Deus, essas coisas de não toque, não faça, não tem valor algum, senão para a santificação da carne. Abençoados, o problema desse corpo, o problema da nossa carne, são os apetites da carne, os sacrifícios da carne, essas coisas, os desejos que se manifestam na nossa carne. Isso aí é que é um problema, mas o Evangelho diz, se estás mortos com Cristo, e nós estamos mortos com Cristo, nós então temos que cuidar desses desejos da carne. No reino dos céus, não existe essas coisas de, por exemplo, de proibição. O sistema religioso, ele vive dessas coisas, com as coisas do mundo. O sistema, ele nos acusa, a religião diz que nós somos mundanos por não fazermos certas coisas. Eles que estão no mundo, nós estamos no reino. Abençoados, eles pensam que nós somos no mundo por não fazer essas coisas. Todas essas coisas, diz o Evangelho da Graça, que são duro trato para o corpo, não resolve nada as coisas do mundo, tais como, não coma isso, não faça aquilo, não vá em tal lugar, guarde isso, guarde aquilo. Não, uma certa vez, eu quase fui expulso da religião, porque fui participar de uma praia. Imagine, carioca, um sol de 40 graus, fui para a praia, quase que fui expulso da igreja. O Evangelho diz que isso não tem valor algum, apenas para satisfazer a carne, para os prazeres da carne. Colossenses capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 11, veja aí o que diz aí, no 10 e 11. E estáis o quê? Perfeitos nele, em Cristo Jesus. Estamos perfeitos nele. E o que mais? Que é a cabeça de todo o principado e potestade. Estamos perfeitos nele, abençoados, de toda maneira. Olha só, a religião, ela não nos vê perfeito, porque ela ainda não entendeu que nós estamos aqui no reino. A religião pensa que nós somos do mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos do reino de Deus. E o versículo 11 diz assim, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feitas por mão do despojo, do corpo, da carne, mas a circuncisão de Cristo. A nossa circuncisão é no Espírito. Nós somos separados desse mundo, nós pertencemos ao reino dos céus, nós pertencemos ao reino de Deus, é aqui que nós estamos. Quando você entende que o corpo pecaminoso, esse corpo de carne, foi crucificado com Cristo, então, abençoado, você se sente as coisas, mas você não se vê em carne. Quando você entende que o seu corpo já foi crucificado lá com Cristo, você vê as debilidades, você vê as situações, mas você não se julga segundo o seu corpo. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 16, o Evangelho diz que Deus não nos conhece segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós participamos de carne. Nós pertencemos ao reino dos céus, e Deus, ele nos vê em espírito. Quando ele nos vê morto em Cristo. É assim que ele te vê. Deus não te vê segundo a carne, porque se ele te olhasse segundo a carne, ele estaria dizendo que você pertence ao mundo. Cristo vive em mim,
não é no mundo, Cristo vive em mim. Mas os desígnios da carne não se sujeitam às coisas de Deus. O corpo, ele sugere pensamentos, ele te dá situações para te fazer entender que você é aqui desse mundo. Mas o Evangelho deixa bem claro que nós não somos desse mundo. Então, você se vê numa situação que você tem que andar por fé, levar o teu pensamento cativo ao Evangelho da graça. Porque se você se levar pelo que você vê nesse corpo, você não vai entender que você é do reino dos céus. Você vai viver igual a religião, pensando que faz parte desse mundo. Você não faz parte, você participa. A nossa cidadania é os céus. Nós estamos aqui por um acaso de participação, com um propósito de Deus. Com a carne, abençoado, você nunca vai reinar aqui nesse mundo. É com a mente, é com o conhecimento. Se você botar a carne na frente do seu corpo, você não vai agradar a Deus. Você não vai conseguir andar de uma maneira perfeita diante de Deus. Então, o que você tem que fazer? Não ative a sua carne, não dê situações para a sua carne, porque ela vai sugerir muitas coisas. Não tente também querer santificar a sua carne, porque para ela não tem santificação. Preste atenção, é na tua posição em Cristo. Preste atenção naquilo que diz Cristo a teu respeito. É isso que você tem que prestar atenção. Ele diz que você é santo, ele diz que você é perfeito, ele diz que você é abençoado. É nisso que você tem que crer. É dessa maneira que você tem que andar, porque você faz parte do reino dos céus. Eu sei que os teus olhos não veem isso, mas é isso que está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Você precisa aprender a desfrutar dessas coisas. Você precisa desfrutar das coisas do reino de Deus. Aí talvez você diga assim, mas isso aí é muito difícil. Imagina só, nesse mundo, com tanta facilidade que existe hoje, com tanta tecnologia, né? Você traz o mundo para dentro da sua casa. Essa semana eu estava conversando com um abençoado lá da África. Imagina que facilidade que está a tecnologia. Então, abençoado, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Deus te colocou nesse reino e te deu capacidade para você conseguir dominar as debilidades desse corpo. 2 Timóteo capítulo 1, vamos ler aqui, que diz aqui, o que diz aqui, 2 Timóteo capítulo 1, o versículo é o versículo 7, diz assim, porque Deus, olha, estamos falando de Deus, para você que diz que não consegue controlar os desejos dessa carne, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de quê? De fortaleza. Deus te colocou um espírito de fortaleza e de amor e de domínio próprio. Não diga que você não consegue. Não diz, eu não posso. Para mim é muita tentação. Deus te deu um espírito de domínio próprio. O mundo é nosso, tudo é nosso. Em ti há um espírito de domínio próprio. Você pode viver dessa maneira. Que maneira? Dominando os desejos dessa carne. Olha, não engane ninguém. Respeite o seu próximo, respeite a mulher do seu próximo, respeite o esposo do seu próximo, não roube a ninguém. Quando receber demais, devolva o que não é seu, faça valer os seus direitos sem maltratar ninguém. Isso é um espírito de domínio próprio. Não queira levar vantagem em cima de uma situação, porque isso não faz parte do reino de Deus. Tudo que é seu, Deus vai te dar, vai chegar até você. Se não chegou até você, abençoado, porque não estava destinado a você. Mas se você continuar querendo viver dessa maneira, o Evangelho diz que tudo que você planta, exatamente isso você vai colher. O sistema, abençoado, ele mentiu.
Eu sinto em te dizer isso, mas você foi enganado por muitos anos que passou lá no sistema religioso. Da mesma maneira que eu passei lá 30, 35 anos e fui enganado, você também foi enganado. Por quê? O sistema, eles prometeram lá para mim que viria um juízo, que viria fogo, que viria enxofre. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, diz que eu teria que vencer para depois herdar o reino. Se eu conseguisse vencer, então eu iria reinar, iria ganhar o reino na minha vida. Mas não é isso que diz o Evangelho. O Evangelho diz que nós vamos reinar, mas é em vida, é aqui. Que a religião disse que ia ser lá no paraíso, que ia ter ruas de ouro. Eu me lembro bem que tinha uma árvore, não é isso? Que dá, cada mês dá um fruto diferente. E que maravilha que seria essa árvore, né? Cada mês 12 frutos por ano. Abençoados, nós vamos reinar aqui nesse mundo, nesse reino. E tem mais aí, deixa eu te falar uma coisa muito séria. A religião diz que o demônio, o diabo, está aí ao derredor. Não, o Evangelho diz em Hebreus 1,14, vamos ler, o que é que está te cercando nesse reino? Hebreus 1,14 diz assim, 14, não são, porventura, todos eles, espíritos ministradores, anjos enviados para servir a favor de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que são cidadãos desse reino. Deus colocou aqui nesse reino, abençoado, e colocou anjos a teu serviço. Muitas das vezes você passa por situação que você nem vê. Quando você percebe, já passou. Quem foi que te guardou lá? Os anjos que foram colocados por Deus a teu serviço. Muitas das vezes aparece um abençoado que você nunca viu, não conhece, não sabe quem foi, e te ajuda numa situação e nunca mais tu vê aquele abençoado. Quem é aquele abençoado? Um anjo colocado por Deus para te guardar, para te fazer reinar em vida, aqui em vida. Não é lá, é aqui mesmo. Nesse reino temos anjos ao nosso cuidado. Vamos ver aqui mais, vamos avançar aqui mais um pouquinho, o nosso tempo já está se esgotando. Hebreus capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, diz assim, porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. E o versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Os sacrifícios, abençoados, não podem te dar uma limpa consciência. Aqui nesse reino não existe pecado. No reino de Deus, no reino dos céus, não existe pecado. Eu estou falando, não é no mundo, eu estou falando no reino dos céus, que diz o Evangelho. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que com um só sacrifício, e foi o sacrifício de Cristo lá na cruz, para sempre. Isso não é até você fazer um jejum, não é na próxima reunião de consagração, não, foi para sempre. Ele aniquilou, ele destruiu o pecado. No reino dos céus, aqui, não existe pecado. Estamos sentados juntamente com Cristo em regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos abençoou juntamente com Cristo, aqui nesse reino. Aqui, na mente, na nossa mente, nós estamos assentados juntamente com Cristo. Se você tem pecado na sua mente, e Cristo está sentado na sua mente, você está dizendo que Cristo também tem pecado e não tem abençoados. Antes dele entrar, antes dele se unir ao teu espírito, ele aniquilou o pecado. Na tua mente não pode ter consciência de pecado, porque o pecado nesse reino, antes do reino começar, lá no primeiro dia, um só dia, ele aniquilou o pecado para sempre. Quando alguém diz que está em pecado, está negando o sacrifício de Cristo.
Então, alguns iriam assim nos perguntar: então quer dizer, se eu matar alguém, não estou cometendo um pecado? Não, abençoados, quem mata é um assassino, não é isso? Não é um pecador, é um assassino. Então, se aquele que comete adultério não é um pecador? Não, quem comete adultério é um adúltero, uma adúltera, depende se for um homem, se for uma mulher, não é pecador, porque o pecado nesse reino não faz parte. Cristo tirou o pecado. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Deixa eu beber água primeiro antes de te responder. Você está no você está no reino de Deus e quer fazer tudo o que você quiser? Pode, abençoado, você pode fazer tudo o que você quiser, mas nesse reino tem uma lei que você precisa conhecer muito bem, muito bem. O Evangelho diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que você planta, tudo, você vai colher. E diz mais: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, de Deus não se faz pouco caso. Tudo que você plantar nesse reino, você vai colher. Mas em pecado, Deus não vai te ver. Deus nunca vai te ver em pecado. Por quê? Para Ele te ver em pecado, teria que ter uma lei. O Evangelho diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, então Ele não pode te ver em pecado, porque o que Ele usava para ver o homem em pecado, Ele tirou. Nesse reino não tem pecado, mas tudo que você fizer, tudo que você plantar, tanto homem quanto mulher, vai colher. Quando Cristo morreu, Ele nos devolveu, abençoados, a perfeição. Nesse reino, todos nós, todos os filhos de Deus são perfeitos. Aqui, no Espírito, Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, Ele fez perfeito, Ele aperfeiçoou para sempre todos os filhos. Se você passar nesse reino 1000 anos de perfeição, não existe a menor possibilidade de Deus te ver fora desse quadro que é perfeição. Efésios capítulo 5, vamos ver aqui, como é que Deus te vê. Efésios capítulo 5, porque nós temos que mostrar o escrito, porque nós cremos naquilo que está escrito. Efésios 5, 25 diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja que está aqui no reino, e a si mesmo se entregou por ela. Ninguém tirou a vida dele, ele foi lá na cruz e por amor à igreja, ele se entregou naquela cruz. E no versículo 26, qual foi a finalidade que ele se entregou pela igreja? Para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o versículo 27, olha o que aconteceu. Veja, depois dessa entrega, depois da morte de Cristo ali na cruz, depois que ele ofereceu uma única oferta, veja como é que ele te vê aqui nesse reino. Para apresentar a si mesmo, a ele mesmo, ele apresenta a igreja, a ele mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim, abençoados, que Deus nos vê nesse reino. É assim que você precisa andar, é assim que você precisa se comportar, mas com entendimento. E mais, nós aqui procuramos fazer as coisas certas, procuramos nos comportar bem, não na intenção de querer ficar bem com Deus, não é isso. Nós procuramos fazer as coisas certas, procuramos ser justos, porque nós já estamos bem com Ele, e foi Ele que nos fez bem com Ele mesmo, como está escrito aqui, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que Ele nos vê nesse reino. Ele não te vê pecador, Ele não te vê em falta,
Ele não te vê de outra maneira nenhuma, mas aquilo que você planta, você colhe. Mas Deus te vê santo e irrepreensível. Foi assim que Ele te colocou nesse reino, no reino dos céus. No reino dos céus não pode entrar pecado, você não pode se ver em pecado, que Deus mesmo ali na cruz tirou o seu pecado. Estamos aqui para reinar em vida. Romanos capítulo 5, volte aqui a Romanos, é o nosso último verso. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim, versículo 17: porque se pela desobediência de um, que foi Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem o quê? O conhecimento, a abundância da graça e o dom da justiça, vão fazer o quê? Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Para reinar em vida, você tem que participar de um reino. Você não pode reinar em vida se não estiver dentro do reino. E o reino foi esse que Deus estabeleceu ali na cruz do Calvário. Chamou Paulo ao paraíso e ditou as regras para que nós possamos reinar em vida aqui nesse mundo. Porque Ele mesmo nos fez perfeito, Ele mesmo nos fez santos para sempre. E a nossa oração nessa noite é que os olhos do teu entendimento sejam iluminados por Deus mesmo, e você entenda que você não é que você vai ser não, você já é um cidadão desse reino, o reino de Deus, o reino dos céus, que foi estabelecido por Ele mesmo ali na cruz do Calvário. Abençoados, tenha uma ótima noite, recebo que Deus mesmo, que já está no teu espírito, te faça entender que você é santo, que você é perfeito, que você não se veja pelas suas debilidades, que você já foi reconciliado por Ele lá na cruz, que você está bem com Ele, você está muito bem com Ele. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós fomos justificados por Cristo lá na cruz, estamos em paz com Deus. Aqui no reino de Deus, todos nós estamos em paz com Ele. Não existe motivo, não existe razão para você estar em guerra, estar preocupado, estar ocupado com as coisas de Deus, porque nós estamos em paz com Deus, e foi Ele que promoveu a paz nesse reino. Nesse reino não existe guerra, nesse reino não existe pecado, nesse reino não existe discórdia, nesse reino está tudo bem, porque o Rei é o próprio Deus que está aqui na nossa mente. Ele mesmo se fez um só Espírito conosco nesse reino. Abençoados, tenha a melhor noite, receba que Deus mesmo fale aí mais na sua mente. Abençoados com todas as bênçãos.